Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vou relatar uma história vivida por mim, quando eu tinha 10 anos de idade. Era em um final de um campeonato de futebol, o Brasileirão. Eu e meus irmãos acompanhávamos a nossa mãe para realizar uma tarefa que na época era a base do nosso sustento. Éramos catadores de latinha. Toda vez que íamos para a porta do estádio, a nossa mãe conversava com a gente onde iria ser o jogo, o horário e como que a gente tinha que se comportar. A gente, nessa parte, conhecia todos os estados de São Paulo e sabia mais ou menos como que era cada lugar. Dessa vez, fomos ao Pacaembu, um estádio mais antigo. Eu gostava de ir lá, pois a praça de alimentação era rodeada de árvores e me fazia sentir melhor. O jogo seria à noite, então voltaríamos muito tarde para casa. Me lembro que foi uma grande quantidade de pessoas, muitos torcedores. E quando é assim, teríamos que ter o máximo de cuidado com confrontos dos torcedores, com o time rival e também com a cavalaria da polícia. E caso houvesse confronto, a polícia interviria e assim seria muito perigoso para crianças da minha idade. Por mais esperta que eu fosse, ainda tinha que tomar cuidado com a multidão. E fiquei ali, fazendo o que foi delegado para mim. O jogo ocorreu e o time da casa havia ganhado. Por isso ficamos mais tempo para pegar as latas vazias que ia surgir depois da grande festa que eles estavam fazendo na praça de alimentação. Acontece que o tempo foi passando e como morávamos na zona sul de São Paulo naquela época, tínhamos que subir para um ponto de ônibus que ficava na Avenida Paulista. Para chegar lá, incluía passar ao lado do cemitério da Consolação, que era a parte que meus irmãos mais detestavam por medo. A gente foi seguindo o nosso caminho. Muito tarde, e era só minha mãe com a gente que era criança. Não tinha tantas pessoas na rua, naquele bairro. Mas conforme a gente ia subindo a ladeira da Consolação, a gente tomava o máximo de cuidado com o que poderia surgir, sendo torcedores bêbados ou andantes, ou nóia, né, como a gente chama aqui em São Paulo, pessoas viciadas em droga que fazem tudo por dinheiro. Começamos a subir aquela grande rua com aquele muro, claro, do cemitério, que eu gostaria particularmente de entrar e admirar. Sabe, eu era uma criança boba que gostava dos cemitérios por ter uma ligação com o vampiro. Quando estávamos na metade da calçada, ainda subindo a ladeira, uma pessoa alta estava vindo frente para nós. Eu continuei olhando para o muro, pensando o que poderia ter dentro daquele cemitério, até que eu escutei a minha mãe falando: "Não olhe." Ela falou bem baixo. Então eu pensei que alguma coisa poderia acontecer. Meus irmãos já estavam morrendo de medo por causa do cemitério, continuaram andando com a cabeça baixa. Eu olhei em frente. Vi um homem. Ele era alto, claro, com a roupa totalmente preta e com um longo sobretudo. Dava para notar que ele era bem magro. Chegando mais perto, notei as suas mãos grandes e com dedos longos, esquelético. E quando passou ao lado da minha mãe, eu pude ver que ele não tinha nenhum pelo no rosto, nem mesmo sobrancelhas. Seu nariz era longo e afinado, e mesmo estando de chapéu, dava para notar que ele era careca. Os seus olhos castanhos deu um leve olhar para o meu rosto, que foi o suficiente para sentir um grande frio nas costas. Mesmo com curiosidade, eu não era capaz de olhar para trás. Andei calada até chegar em casa. Minha mãe pediu para que orássemos antes de dormir. E assim fizemos. E a minha irmã mais velha estava em casa. As duas começaram a conversar quando eu escutei, dizendo: "Eu sei o que eu vi, e aquilo não era um homem. Ele atravessou o muro. Eu vi exatamente isso." E realmente aquilo não era um homem.
Mas até hoje eu não sei dizer o que aquilo era. Para mim parecia ser um ser humano, de carne e osso. E essa não foi a última vez que vi seres desta forma.